O ministro da Fazenda afirma não temer que atritos com o Congresso prejudiquem a aprovação de propostas do governo. Ontem, Fernando Haddad se reuniu com Lula depois da liminar do ministro do STF, Cristiano Zanin, que suspendeu a desoneração de folha de pagamento daqueles setores. A medida aprovada pela Câmara e pelo Senado beneficiaria os 17 setores da economia que mais empregam e também os municípios com até 156 mil habitantes. O João Pedro Melo está por aqui para trazer mais informações de Brasília e contar como é que esse diálogo do governo com o Congresso e o Judiciário pode render frutos, JP. Bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teme que a desoneração da folha de pagamentos de empresas e municípios provoque uma nova reforma da Previdência. Ele deu essa declaração ontem à noite, depois de uma reunião com o presidente Lula, para tratar desse tema. No Supremo, o placar está em 5-0 a favor do entendimento do ministro Cristiano Zanin para suspender esse benefício fiscal. O julgamento em plenário virtual foi suspenso por até 90 dias após um pedido de vista. Mais tempo para análise por parte do ministro Luiz Fux. Enquanto isso, a liminar segue em vigor. Respondendo a jornalistas, Haddad destacou que as negociações continuam para encontrar um denominador comum. Ele voltou a exigir responsabilidade fiscal para não comprometer as contas do governo. Vamos ouvi-lo. Desde outubro nós estamos tentando conversar, com os setores e com os municípios. Então está havendo conversas e o placar do Supremo acho que deixa claro que nós temos que encontrar um caminho para não prejudicar a Previdência. A reforma da Previdência tem uma cláusula que tem que ser considerada, porque senão daqui 3 anos, 5 anos, você vai ter que fazer outra reforma da Previdência se você não tiver receita. Então nós temos que ter muita responsabilidade com isso. Bom, além dos 17 setores que mais empregam no país, o benefício também atinge prefeituras de até 156 mil habitantes. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, defendeu um entendimento político sobre a questão. Segundo ele, existe uma negociação em andamento com o Congresso para buscar alternativas à desoneração. Vamos continuar com a negociação no mundo da política, buscando construir alternativas. Em relação aos municípios, já tem uma mesa de negociação permanente sobre isso. Vamos manter a mesa e buscar construir uma proposta sobre isso no âmbito do Congresso Nacional também. O Senado ainda espera análise do recurso enviado contra a decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin. No despacho, os técnicos da casa argumentam que a liminar se fundamentou em pressupostos equivocados. O presidente da Câmara também manifestou insatisfação com o ministro da Fazenda. Segundo aliados, Arthur Lira ligou para Fernando Haddad para cobrar explicações sobre as declarações de que o Congresso não teria responsabilidade fiscal. Ou seja, mais um ponto aí dessa novela. E tudo isso chega também no momento em que o chamado governo central contabiliza uma espécie de déficit primário de R$1,5 bilhão nesse mês de março. Significa dizer o seguinte, pessoal, que as contas do governo ficaram no vermelho nesse mês. A informação foi divulgada pelo Tesouro Nacional e traz dados, como a gente falou, do governo central, que também é composto pelo Banco Central e também pela Previdência Social. Mesmo negativo, esse valor está um pouquinho melhor do que o que foi contabilizado no ano passado, viu? Foram R$7 bilhões e 100 milhões negativos nesse mesmo período do ano passado. O resultado foi puxado pela Previdência Social, segundo o Ministério da Fazenda, que teve um déficit de 21 bilhões e 500 milhões de reais, e o Banco Central também teve déficit, só que de 17 milhões de reais. O único que contabilizou superávit foi o Tesouro Nacional, e esse superávit ultrapassa os 20 bilhões de reais. Com isso, se descontar da inflação, a gente pode dizer que houve um crescimento de 4,3% nas despesas no mês de março, ao mesmo tempo que a receita líquida aumentou 8,3%. Esses os dados também do Ministério da Fazenda, girando em torno da economia. Logicamente, o governo vai precisar negociar mais questões também sobre esse ponto da desoneração.